Deus em forma angelical. Jesus apareceu várias vezes no Antigo Testamento já como um anjo. Mesmo no céu, ele era Miguel, o arcanjo. Mesmo no céu, ele era Miguel, o arcanjo. Daniel o chama de o príncipe do exército do Senhor. Jesus é o arcanjo Miguel? O que é isso? Esta é a declaração do adventista Rodrigo Silva. Uma afirmação que revela que este líder adventista não conhece a Bíblia. E nós iremos provar neste vídeo. Fica até o final e ainda tem uma surpresa para você. Os anjos foram os primeiros seres criados em quantidade definida, milhões de milhões, e foram divididos em categorias e funções diferentes: anjos, arcanjos, querubins e serafins. Enquanto os querubins e serafins têm um serviço mais próximos do trono de Deus, os arcanjos são guardiões e protetores da administração celestial e seus interesses na terra. E o anjo comum é apenas um mensageiro enviado para missões específicas, como o anjo Gabriel. O arcanjo mais atuante da Bíblia se chama Miguel. Seu nome em hebraico significa quem é como Deus. Tal significado já impõe limites em sua natureza e criação, que proíbem qualquer comparação entre ele e o seu Criador, Jesus. Miguel é revelado pelo anjo Gabriel, enquanto ele estava falando com o profeta Daniel, lembra? Como um dos primeiros príncipes. Daniel capítulo 10, versículo 13. Ele também é um guardião de Israel, ou um guardião de Israel, revelado em Daniel capítulo 12 e o versículo 1, onde lemos: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Ele ainda aparece discutindo com Satanás a respeito do corpo de Moisés na carta de Judas, no verso 9. Está escrito: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas apenas disse: o Senhor te repreenda. Já Jesus Cristo é descrito na Bíblia como o Rei de Israel. Em João capítulo 12, verso 13, está escrito: tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. É descrito ainda como Rei dos Judeus. Em João capítulo 18, verso 33, o 36 e 37 está escrito: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o Rei dos Judeus? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes de ti que eu sou rei, e eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo. Em João 19, 19 a 22, Pilatos deixa claro que acreditava no reinado de Cristo. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo à cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. E diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 16, encontramos uma descrição fiel de Jesus em sua segunda vinda triunfal. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo,
e sobre a sua cabeça haviam muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com elas as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Enquanto Miguel não teve autoridade para repreender a Satanás, Jesus no deserto, ao final da tentação, o repreendeu e disse: vai-te, Satanás, porque só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mateus capítulo 4, verso 10. Enquanto Miguel não sabia onde estava o corpo de Moisés, Jesus trouxe Moisés para falar com ele no Monte da Transfiguração. Mateus capítulo 17, verso 3 está escrito: e lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Enquanto Miguel é apenas um dos primeiros príncipes, Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Comparar anjos à divindade é algo que causa espanto e medo neles, nos anjos, a tal ponto que quando João foi adorar o anjo, lá em Apocalipse, lembra quando ele estava revelando o Apocalipse para ele, ele proibiu na hora, disse: ei, pare com isso. Está escrito: eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19, 10. Após este anjo dizer isso, na visão seguinte, o Rei dos Reis apareceu em visão a João. Oh, glória! O que é heresia? Heresia deriva da palavra grega hairesis e significa escolha, seleção, preferência. Daí surgiu a palavra seita por efeito de semântica. Do ponto de vista cristão, heresia é o ato de um indivíduo ou de um grupo afastar-se do ensino da palavra de Deus e divulgar suas próprias ideias ou as ideias de outrem em matéria de religião. Em resumo, é o abandono da verdade, é apostasia, é negar a fé. O termo hairesis aparece no original em Atos, capítulo 5, verso 17, capítulo 15, verso 5, capítulo 24, verso 5, capítulo 26, verso 5, capítulo 28, verso 2. Por sua vez, heresia aparece em Atos capítulo 24, verso 11, 1 Coríntios capítulo 11, verso 9, Gálatas 5 e 20 e 2 Pedro capítulo 2, verso 1. Confira com calma aí na sua Bíblia, ok? O estudo da heresiologia é importante, sobretudo pelo fato de os ensinos heréticos e o surgimento das seitas falsas serem parte da escatologia, isto é, um dos sinais dos tempos sobre os quais falaram Jesus e seus apóstolos. O apóstolo Paulo, por exemplo, no capítulo 4, verso 1 e 2 da primeira carta a Timóteo, ele escreveu: mas o Espírito afirma expressamente, ou seja, claramente, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Preste atenção nesta palavra, cauterizada. Mas o que quer dizer cauterizar? Cauterizar é queimar com ácido uma parte do corpo que será removida após tal queima. Ou seja, Paulo compara a apostasia como queimar e inutilizar a consciência quando se usa, divulga e defende-se heresias. Por isso os hereges geralmente são cínicos no que acreditam e pregam. Eles não têm mais a sensibilidade espiritual
para distinguir a verdade, para se corrigir, saírem do erro e se consertarem. O apóstolo Pedro escreve também: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza e ambição, farão comércio de vós. Note como isso é frequente nos tantos inúmeros ministérios que têm surgido com ênfase financeira, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Segundo Pedro, capítulo 2, verso do 1 ao 3. Uma seita é identificada, em geral, por aquilo que ela prega a respeito dos seguintes assuntos. Primeiro, a Bíblia Sagrada. O que é que ela diz a respeito da Bíblia? Tem gente aí, os adventistas são os tais, que eles não se contentam em crer na Bíblia, creem na Bíblia e nos escritos de uma senhora profetisa chamada Ellen White. Já começa errado. 2, a pessoa de Deus. O que dizem sobre Deus? Terceiro, a queda do homem e o pecado. 4, a pessoa e a obra de Cristo. 5, a salvação. 6, o porvir, a escatologia, o final dos tempos. Se o que uma seita ensina sobre estes assuntos não se harmoniza com as Escrituras, podemos estar certos de que estamos diante de uma seita herética. Entre as muitas razões para o surgimento de seitas falsas no mundo hoje, destacam-se as seguintes. Primeiro, a ação diabólica no mundo. Confira lá 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Segundo, a ação diabólica contra a igreja. Mateus 13, 25. Terceiro, a ação diabólica contra a palavra de Deus. Mateus 13, 19. Note, inclusive, quantas versões de Bíblia estão surgindo deturpadas, com traduções errôneas, desencaminhando o povo para fora da palavra de Deus. Confira lá Mateus 13, 19. Quarto, o descuido da igreja em pregar o evangelho completo. Muitas das vezes tem igrejas que ou vão para os extremos e pregam a teologia da prosperidade, quando não é isso, faz o oposto, vai para a teologia da miséria, a teologia comunista. E tem que haver um equilíbrio para se pregar a verdade bíblica completa. A falsa hermenêutica, ou seja, as falsas interpretações, segundo Pedro 3,16, e sexto, a falta de conhecimento da verdade bíblica. É o caso em tela do cidadão o Rodrigo Silva. Demonstra claramente que não conhece a palavra de Deus. Se conhecesse, não diria jamais uma asneira como essa. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. E em sétimo lugar, a falta de maturidade espiritual. Efésios capítulo 4, versículo 14. Muitas crianças por aí abrindo ministérios sem maturidade alguma, bíblica e espiritual, para dominar assuntos sérios, assuntos que irão reverter para a eternidade. E não se brinca com questões da alma. Então, finalmente, nunca compare a criatura limitada e falível com o Deus Todo-Poderoso, o Criador, pois isso é uma grande blasfêmia. Rodrigo Silva e os adventistas que te seguem, peçam perdão a Deus por essa blasfêmia de comparar uma criatura com o Criador. Jesus é Deus. Uma das características das seitas é tentar diminuir ou anular a divindade de Cristo. Então, pare de ensinar essas mentiras, essa heresia, a qual só alegra o coração de Satanás e seus demônios no inferno, e só atrai maldições, visto que contraria a Deus e provoca a sua ira. Deus não aceita que falem sobre ele de forma errada. Foi isso que ele chegou a ameaçar aos amigos de Jó,
No capítulo 42, verso 7, confira aí na sua Bíblia, está escrito: o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então fica claro que há servos de Deus andando por aí falando o que é errado. É preciso falar de Deus corretamente, conforme a sua palavra, pois ela não se contradiz. Mas os adventistas não se contentam com a Bíblia como regra de fé e prática. Eles se apoiam nos escritos extras-bíblicos e orientações da senhora Ellen White, considerada entre eles como a papisa, mas nós também a refutaremos brevemente neste canal. Fique atento aos vídeos que virão. Muito obrigado pela sua preciosa atenção. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, assine as notificações, curta, comente, compartilhe e vamos levar a palavra de Deus às nossas famílias e amigos. A palavra pura, genuína, sem mistura. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, fiquem na paz.